Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, estou vindo aqui no canal Mente Aberta para fazer para vocês mais uma sessão que irá corresponder à playlist intitulada como Caio Responde. Nesta playlist eu vou atender ao e-mail de uma inscrita, onde eu vou estar privando a identidade dela, já que não foi um comentário público no canal, mas ela traz algumas questões relacionadas a relacionamento, pelo fato de que ela vem acompanhando a playlist onde eu estou falando de relacionamentos abusivos e sempre frisando, que relacionamentos abusivos há de ser uma premissa que não se estabelece apenas em relações entre casais, mas há de ser uma premissa que pode se estabelecer em qualquer modalidade de relação. E aí ela traz no e-mail um temor muito grande quanto a, de repente, construir um relacionamento abusivo com o filho. Ela tem um filho que é um neném ainda, e ela fala aqui que tem muito temor de tornar-se uma mãe narcisista, controladora, possessiva, ciumenta. E aí ela pede para que eu possa falar um pouco mais sobre isso, focar mais na questão relacionamento, pais e filhos, para que ela possa vir a ter a compreensão de como ela pode estabelecer uma relação segura e saudável com o filho dela na medida que ele vai crescendo, como ela fala aqui. Bom, o caminho para um relacionamento saudável, para um relacionamento duradouro com os filhos, na minha visão, é um caminho muito simples, entende? E começa de fato aí, nesses primeiros anos de vida, entende? E aí eu sempre demando que cultivar uma base de respeito durante a infância, durante a adolescência, há de ser fundamental para que possa se estabelecer de fato laços significativos que irão perdurar ao longo do tempo. O modo como você se relaciona com o seu filho na infância, na adolescência, há de ser crucial, há de ser significativo de fato, para que essa relação venha a ser uma relação eficiente, vamos dizer assim, efetiva, afetiva na fase adulta. No sentido de esse filho ou essa filha de fato não querer estar o mais longe possível desses pais. O que acontece muito. Acontece muito de filhos na fase adulta não querer de fato laços nenhum com os pais. Justamente por conta do narciso dos pais, justamente por conta do controle disfuncional dos pais. A gente tem um exemplo bem recente que aconteceu aí na mídia, onde eu vi assim por alto, mas toda aquela polêmica em torno da Larissa Manoela com os pais dela, no que é que isso resultou? De fato, um afastamento grotesco por parte da garota no que diz respeito aos seus pais, porque tinha ali uma abusividade psicológica, uma abusividade emocional, uma abusividade patrimonial, segundo, e até uma abusividade física, violência física, segundo os relatos da garota. Então, vejam, é preciso se ter um cuidado muito significativo na construção dessas relações, entendendo que, de fato, quando vai chegando numa certa fase da vida, o filho, a filha quer autonomia para decidir, para tomar suas próprias decisões, para tomar o seu rumo, Então, assim, muitas vezes as memórias que são formadas aí durante a fase da infância, durante a fase da adolescência, são cruciais. Essas memórias são cruciais para que de fato essa relação venha a ter uma construtividade efetiva, afetiva, entende? E para isso, sim, é preciso se construir memórias durante a fase da infância, durante a fase da adolescência, que possam ser pautadas no respeito. E essas memórias
criadas durante a infância, durante a adolescência, moldam e muito a percepção que os filhos têm dos seus pais. E se de fato essas memórias são abarcadas, né, por traumas, por abusividades, né, por uma dinâmica disfuncional por parte dos pais no que diz respeito a esse filho, no que diz respeito a essa filha, sim, isso na fase adulta tende a tomar um rumo aí que acaba, de fato, sedimentando um afastamento brusco no que diz respeito a esses filhos com relação aos pais. Então, é preciso se ter cuidado para se construir, de fato, memórias pautadas no respeito, que possam aí influenciar significativamente a qualidade do relacionamento no futuro, no que diz respeito a esse filho, no que diz respeito a esses pais. Então, gente, o respeito mútuo entre pais e filhos, sabe, precisa acontecer. É preciso entender que isso aí não se dá apenas em uma via de mão única. Muitas vezes os pais caem nessa inclinação de achar que os filhos têm que respeitá-los, mas daí então o respeito por parte desses pais para com os filhos ficam aí bastante defasados. É preciso respeitar a voz da criança, é preciso respeitar a voz do adolescente. Eu vejo muitas e muitas vezes pais invalidando, deslegitimando uma criança, um adolescente. E criança e adolescente têm opiniões, têm voz própria, né? Estão ali em contínuo desenvolvimento, construindo suas próprias identidades e com isso têm as suas próprias visões de mundo. Isso não quer dizer que o pai e a mãe têm que aceitar tudo por parte desses filhos, mas a escuta ativa precisa estar presente. E se de repente esse filho, essa filha vem com a demanda que no entendimento dos pais tal percurso, tal caminho não é educativo, não é saudável para esse filho, para essa filha, é preciso se estabelecer um diálogo, né, onde sim o pai e a mãe possam dizer não para esse filho, mas o não, ele precisa vir acompanhado de uma explicação. Isso educa, não é simplesmente na base da grosseria, sabe? Demandar de um não, colocar de castigo, tratar isso com grosseria extrema. Entende por quê? Porque isso acaba sedimentando de fato um desenvolvimento que não vai ser viável no futuro para que essa relação venha a ser efetiva. Então é preciso conversar. Olha, o meu não hoje é por tal coisa e tal coisa, tal coisa. Eu não concordo com isso que você me traz por isso e isso e isso. Então isso é educativo. Então essa troca constante precisa acontecer. É essa troca constante que floresce, né? E que acaba promovendo, de fato, uma relação afetiva, uma relação saudável com esses filhos cada vez mais e cada vez mais, estendendo-se para o futuro, estendendo-se para a fase adulta desse filho e dessa filha, sem que na fase adulta esse filho, essa filha venham estar abarcados pela necessidade de querer estar longe desses pais. Então, essa troca constante precisa acontecer e precisa sim ser cultivada desde cedo. Na infância, as crianças elas estão ali em um constante processo de aprendizado, estão em um constante processo de desenvolvimento, estão numa fase de fato absorver informações do ambiente, entende? Então é preciso estabelecer essa troca para que essa criança de fato não venha se perder nesse ambiente por uma falta de compreensão e de escuta ativa e de verbalizações educativas por parte dos pais. Você não tem que ensinar a sua criança a ter medo
de você, né? Você tem que ensinar a sua criança a ter respeito por você, sabe? E essa premissa é possível a partir do momento que o diálogo pacífico acontece. Sem a brutalidade, sem a ignorância, sem estar deslegitimando a opinião, a voz da criança, do adolescente. Então, é preciso que se tenha um respeito significativo no sentido de fato, reconhecer a individualidade da criança, reconhecer as suas necessidades. Tem um filme que eu gosto muito, que é Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme de época, né? Baseado em fatos reais, em que lá a gente se depara, neste filme a gente se depara com cenas aí de um pai para com seu filho imputando a ele quem ele deve ser, como ele deve ser, a carreira que ele deve seguir, e no final de tudo isso acaba sendo tão deteriorante para ele que ele acaba tirando a sua própria vida. Enquanto ele queria ali estar debruçado sobre o mundo da poesia, né? Sobre o mundo das artes cênicas, do teatro, da arte, o pai dele imputava a ele o tempo todo que ele tinha que estar debruçado sobre a medicina. Então, essa pressão, né, e essa dinâmica do pai em querer fazer desse filho uma extensão do seu ego, acaba, de fato, afetando tão significativamente esse menino que ele acaba, sim, tirando a sua vida. Então, é preciso que se tenha o respeito significativo no sentido de reconhecer a individualidade da criança, reconhecer as suas necessidades. Isso há de ser crucial para que essa relação venha a ser funcional. Então, é preciso reconhecer os sentimentos, é preciso reconhecer as opiniões, mesmo que pareçam ser algo simples e trivial, mas é simples e trivial na perspectiva adulta. Para uma criança, para um adolescente, aquilo há de ser crucialmente importante. E há de ser importante para essa criança, para esse adolescente, ser escutado quanto a isso, ser compreendido quanto a isso. E mesmo que isso não venha a ser algo concebível pelos pais, é preciso conversar, é preciso dialogar para se chegar a um consenso. E o consenso é possível através da compreensão mútua, cada um entendendo o lado do outro. À medida que o sujeito vai entrando na adolescência, sim, eles começam a buscar sua própria identidade, sua autonomia, sua independência. E o respeito durante essa fase, que é uma fase crítica, né? Porque é uma transição da infância para a fase adulta, é uma maturação corporal que vai acontecendo ali, uma puberdade que faz com que, sim, essa fase venha a ser uma fase crítica. E é preciso se ter muito respeito durante essa fase. E esse respeito envolve, de fato, dar espaço para que esse sujeito possa se expressar, para que esse sujeito possa expressar suas opiniões, mesmo que essas opiniões venham ser diferentes das dos pais, né? Mas ele precisa ter essa abertura, esse espaço de expressão. E sendo essa opinião divergente das dos pais, é preciso conversar, estabelecer o diálogo funcional, como eu falei, para que possa se chegar a um consenso. Então, a abertura ao diálogo, a escuta ativa, a compreensão são elementos-chave para, de fato, fortalecer o vínculo entre pais e adolescentes, de modo que isso venha a se estender para a vida adulta. Então, se tem aí uma importância muito grande no que diz respeito aos pais respeitar os filhos durante a infância, durante a adolescência, dar voz a essa criança, dar voz a esse adolescente. Por quê? Porque as experiências vivenciadas nesses períodos
moldam, como eu falei para vocês inicialmente, as lembranças que os jovens levarão consigo durante o seu desenvolvimento, durante a sua evolução para a vida adulta. E essas relações baseadas nesse respeito, sim, acaba sendo subsídio significativo para a construção de uma relação sólida. Por quê? Porque houve ali subsídios que promoveram nesse sujeito uma sensação de segurança emocional, de confiança, a ponto de esse sujeito sentir-se à vontade para compartilhar suas demandas com os pais. E as demandas compartilhadas com os pais há de ser de fundamental importância para que isso possa ser orientado de modo muito assertivo. Então, relacionamentos, gente, que são marcados por falta de respeito, podem de fato resultar em um distanciamento, em uma desconfiança, em uma dinâmica em que esses filhos estarão constantemente buscando por fugas emocionais, no sentido de querer ficar longe de fato desses pais. Então, é muito fundamental os pais terem a compreensão de que ações e palavras terão aí um impacto duradouro. Um impacto duradouro na mentalidade dos seus filhos, no aparelho psíquico dos filhos, né? Então precisa-se ter cuidado com isso para que a infância, a adolescência não venham ser aí associadas às lembranças negativas. Que as lembranças possam ser positivas, respeitosas, o que de fato facilita de modo muito significativo a formação de relações voluntárias na vida adulta. Ou seja, os filhos terão vontade própria de estarem próximos desses pais. Por quê? Porque houve aí o desenvolvimento de uma relação, né, que fora aí de fato construída na base do respeito. Quando os pais se abrem para isso, eles estão sim contribuindo para um ambiente onde de fato os seus filhos vão se sentir valorizados, validados, legitimados, compreendidos, aceitos. E sim, isso há de ser um grande promovedor de relações maduras, de relações saudáveis, que vai se estender, de fato, para o futuro. Então, falando para essa mãe, né, que me manda esse e-mail, se o desejo de fato é estabelecer um bom relacionamento com o seu filho, de modo que isso venha a se estender para a vida adulta, respeito. O respeito durante a infância, o respeito durante a adolescência, isso há de ser pedra angular no que diz respeito a este processo. Né? Você acaba de fato contribuindo para uma conexão baseada em uma compreensão mútua, uma conexão baseada no diálogo, na aceitação. Com isso, os pais de fato estão investindo em uma relação que vai demandar uma afetividade e efetividade a longo prazo e ali na vida adulta. Quando eu falo dessa compreensão mútua, dessa aceitação, desse diálogo, eu não estou dizendo que os pais têm que aceitar tudo que vem de uma criança, que vem de um adolescente. Mas o que eu estou dizendo é que precisa-se ter o diálogo educativo. Se na sua visão de pai e mãe, o filho, a filha, na infância, na adolescência, está indo por um caminho que você tem a percepção que será disfuncional para o teu filho, é preciso dizer o não, mas o não precisa ser dito acompanhado de uma explicação. Por quê? Por que não? Né? Então, gente, isso são coisas que de fato promovem o bem-estar emocional
Isso são coisas que de fato promovem a harmonia das relações familiares, o que vai de fato perdurar ao longo do tempo. Tá bom? É isso. Para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, faço atendimentos 100% online, portanto eu atendo em todo o Brasil. Se você estiver em busca de um acompanhamento psicológico, você pode entrar em contato comigo aqui, a partir do WhatsApp que está aqui na plataforma do YouTube, no comentário em destaque. Entre em contato comigo que eu vou te passar todas as informações cabíveis no que diz respeito a como que se dá um processo psicoterapêutico comigo, que como eu falei, gente, 100% online, tá? Com preço acessível. Então entre em contato comigo para que eu possa passar para você, né, todas as informações pertinentes. Para além disso, você encontra aqui no comentário em destaque, tá? Meus demais projetos aqui na internet, certo? É isso, gente. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.